Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de cumprimentar a todos da direção, a todos os colaboradores e também a todos os alunos do seminário Eclésia. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela oportunidade que tenho de colaborar com vocês nesse dia, nesta aula magna que eu estarei compartilhando com vocês a partir de um tema que é precisa-se de homens e mulheres, vocação, desafios e superação, uma meditação a partir do epistolário de Paulo a Timóteo. Eu espero que com essa meditação a gente possa de alguma maneira servir aos irmãos e edificar a vida dos irmãos por meio da instrumentalidade do Espírito, né, nessa noite. Ao ser chamado para essa aula, eu confesso a vocês que eu não tive nenhuma dificuldade de decidir qual seria a linha que eu seguiria. Eu vou fazer uma exposição hermenêutica, por que não dizer também homilética, com base nas Escrituras, com base na Bíblia Sagrada, já que essa é a essência do meu ministério pastoral e também professoral, né? Como professor, como professor que sou. E quando a gente se debruça sobre a epístola de Paulo a Timóteo, as epístolas de Paulo a Timóteo, a gente fica pensando assim a respeito do contexto da igreja que Timóteo estava ali vivendo e também o contexto da igreja brasileira, o contexto dos ministros que nos rodeiam aqui, dos seminários que preparam os ministros, os obreiros para o exercício do ministério. E como resultado de toda essa reflexão, a gente vê o quanto que é importante a gente se voltar para a palavra de Deus e fazermos aí uma contextualização, uma aplicação dos princípios bíblicos para os nossos dias. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não podemos ler as epístolas como se estivéssemos lendo uma correspondência qualquer. A gente não pode fazer isso, né? A gente precisa entender que a natureza singular das obras do Novo Testamento pede uma metodologia de leitura especial que leve em conta os aspectos divinos, bem como os aspectos humanos das cartas. A gente precisa destacar que as cartas elas são documentos ocasionais que não surgiram por acaso. O seu autor as produziu para atender a um problema específico que precisava de sua interferência. Claro que as cartas que temos nas mãos, registradas aqui na Bíblia Sagrada, são respostas que o autor, inspirado por Deus, deu ao problema do seu destinatário ou dos seus destinatários. Isso implica que os textos eles não foram escritos diretamente para nós. É o que a gente denomina de abismo da terceira pessoa. 1 Timóteo e 2 Timóteo foram escritas por um cristão oriental para outro cristão oriental ou para uma comunidade de cristãos, de discípulos de Jesus ali no Oriente. E não para um brasileiro do século XXI. Né? Isso faz com que a gente tenha a impressão de estar lendo a correspondência de outrem ao nos debruçarmos sobre determinada passagem. É como ouvir a conversa entre duas pessoas. Precisamos então conhecer
o máximo sobre cada um dos interlocutores para a gente compreender exatamente o que está acontecendo ali. Caso contrário, haverá algo que nos escapará, né? Por estarmos assim distantes do diálogo. Além disso, ainda há 2000 anos que nos separam do primeiro século, os milhares de quilômetros que nos isolam dos lugares mencionados nas passagens, e nem todos, eu não tive ainda, né, o privilégio de poder andar, navegar pelas praias de Creta, e a imensa diferença cultural que distingue um oriental de um ocidental como nós. Então a atenção a esses detalhes nos ajudará a compreender melhor cada passagem que a gente lê dessas epístolas. E quando o texto menciona, por exemplo, uma viagem de Éfeso à Macedônia, a nossa imaginação bem brasileira, bem tupiniquim, pode visualizar um personagem caminhando por uma rodovia larga, espaçosa, né, pavimentada, como as que encontramos em nossas cidades, em vez de imaginar esse indivíduo trilhando com dificuldades em estradas estreitas, empoeiradas, às vezes cavalgando sob o lombo de um animal ou navegando em navios que hoje mais pareceriam aí canoas. Então a gente precisa levar em consideração essas coisas quando nós nos debruçamos em textos das Sagradas Escrituras, mais especificamente as epístolas que nós estamos aqui nos propondo a estudar. Agora, sobre o contexto dessas cartas, né? A tradição cristã não tem nenhum tipo de problema em admitir que essas cartas realmente saíram das mãos do maior apóstolo da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso. E é verdade que existe um extenso debate sobre isso, mas por causa do nosso objetivo aqui hoje, não nos preocupamos com essa discussão. A gente vai direto ao assunto e a gente vai pressupor, sim, a autoria paulina, e é o que eu acredito, bem como a realidade do seu destinatário Timóteo, filho de Eunice e neto de uma piedosa cristã chamada Lloyd. E com relação ao contexto das cartas, a gente extrai aqui a maior parte dos dados internamente, no próprio texto que Paulo escreveu, mesmo porque o livro histórico de Atos não menciona muito do contexto dessas epístolas, né? As epístolas mesmas pressupõem Paulo livre, provavelmente absolvido da primeira prisão em Roma, né? E com suas viagens missionárias reiniciadas. Creta é uma pequena formação de terra no Mediterrâneo, transformou-se em campo de trabalho do grande evangelista Paulo. E ele trabalhou ali por um tempo indefinido. Diz as escrituras que ele deixou Tito nessa ilha e seguiu para Éfeso, onde deixou Timóteo, para depois então partir para a Macedônia ou talvez Filipos. E as duas cartas a Timóteo, apesar de separadas por um lapso de tempo, encontram Timóteo organizando a igreja de Éfeso. Da Macedônia, então, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e seguiu logo depois para Troade. Ali ele deixou uma capa e alguns livros na casa de um homem chamado Carpo. E ele passou novamente por Éfeso, Mileto, onde Trófimo ficou para trás, doente, e passou ainda também por Corinto. E de Corinto, Paulo escreve uma carta para Tito, avisando dos planos de ir a Nicópolis, passar ali o inverno, o que não aconteceu, pois ele foi preso antes disso acontecer. E em Roma,
Nero incendiara muitos bairros da cidade, colocando a culpa nos cristãos. A gente sabe um pouco dessa história aí. E uma perseguição intensa se inicia, na qual Paulo acabou arrastado. Não se sabe exatamente onde Paulo foi preso, para em seguida ser encaminhado pela segunda vez para Roma. E foi durante essa prisão em Roma que ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo. Ele morreu pouco tempo depois, deixando como herança tardia as duas cartas que servem de tema para esta aula, dividida em duas considerações. A gente vai falar um pouquinho sobre as duas e tentar dar a aula de acordo com o arcabouço das duas cartas, mas vou dar uma ênfase um pouco maior na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Muito bem. Por eu querer dar uma ênfase maior à segunda epístola a Timóteo, eu preciso dizer que, dentro de um contexto bem específico da segunda carta, a gente vai encontrar um Timóteo muito desanimado e prestes a desistir por causa da proliferação de falsos mestres ali na igreja em Éfeso. E Paulo, preso, prestes a morrer por causa da pregação, ele então decide escrever essa carta e dizer algumas coisas respondendo a duas perguntas que eu acho que são fundamentais aí na segunda carta. Será que o evangelho tem poder? Será que a palavra de Deus ela é eficaz? Então Paulo escreve, né, algumas ideias, algumas coisas muito importantes dentro da epístola, falando a respeito de temas como, por exemplo, não te envergonhe do evangelho, mas sofra pelo evangelho, pregue a palavra, exerça o seu ministério. Você vai ter, Timóteo, uma recompensa futura. Ele fala também dos contrastes entre os falsos mestres e o verdadeiro evangelho, encoraja o seu discípulo Timóteo, desperta ali, é usado por Deus para despertar o dom de Timóteo e também o encoraja a perseverar diante das oposições que ele enfrentaria ali no seu ministério. E aí você vai encontrar alguns focos muito importantes, imperativos importantes na epístola, como por exemplo o capítulo 2, versículo 1 ao 3, onde fala para Timóteo fortificar-se na graça e transmitir a homens fiéis aquilo que ele recebeu e sofrer com ele, com o apóstolo Paulo, como um bom soldado de Cristo pelo ministério. Capítulo 2, versículo 14 a 16 da segunda epístola, você vai ver Paulo falando a Timóteo, lembra-lhe as coisas que ele já havia sido ensinado, instruído, e Paulo também diz a Timóteo que ele precisa procurar apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele também fala para Timóteo evitar conversas vãs. No capítulo 2, versículo 22, Paulo vai dizer também imperativamente, foge às paixões da juventude, Timóteo, segue a justiça, a fé, o amor. No capítulo 4, versículo 2, você vai ver Paulo dizendo a Timóteo imperativamente, prega a palavra, insiste em pregar a palavra, aconselhe, repreenda, exorta, em todo tempo, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. No capítulo 4 ainda, no versículo 5, você vai ver Paulo falando a Timóteo imperativamente, ser equilibrado, ser sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um bom evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, focos imperativos da segunda carta. E a gente vê ali uma expressão bem comum, né, entre todos os imperativos, são cerca de 33 imperativos, né, que a gente vai encontrar.
3 imperativos no capítulo 1, 12 imperativos no capítulo 2, 3 imperativos no capítulo 3 e 15 imperativos no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Mas uma expressão que ganha muito a atenção do leitor dessas epístolas é tu, porém. Essa é a expressão. Você vai encontrá-la no capítulo 1, versículo 1. Tu, porém, sofra e persevere em contraste com os que abandonaram a fé. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens observado a vida e a doutrina do próprio apóstolo Paulo em contraste com a dos falsos mestres. Capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que é a palavra, em contraste com a palavra e os ensinos dos impostores que vão de mal a pior. E o capítulo 4, versículo 5, você vai encontrar mais uma vez essa expressão, tu, porém, cumpre o teu ministério com equilíbrio no sofrimento, em contraste com aqueles que se desviam da verdade. Então aqui está o contexto que, de alguma forma, a gente poderia resumir dizendo, em meio à provação, em meio à oposição, em meio aos sofrimentos do ministério, o homem de Deus deve cumprir o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, perseverando na pregação da palavra. Talvez essa é a forma como a gente poderia resumir bem a segunda epístola de Paulo a Timóteo. O homem de Deus, ainda que afligido, ele deve reanimar o seu dom, cumprindo assim o ministério da pregação da palavra de uma forma muito fiel. Bem, dito isso, queridos irmãos, queridas irmãs, a gente vai perceber que nos versos que iniciam cada uma das epístolas de Paulo a Timóteo, o autor se intitula Apóstolo de Jesus Cristo e Servo de Deus. É uma maneira do apóstolo Paulo se apresentar. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre vocação, ministério, vocação. Veja você que é assim que Paulo apresenta suas credenciais. Da mesma maneira que alguém poderia se apresentar como gerente, como secretário, como assistente, o homem de Tarso, esse ministro, esse apóstolo, ele se apresenta como apóstolo e servo de Deus. E o adjetivo apóstolo, ele indica a sua convicção de comissionamento dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A sua missão não é própria, a sua tarefa, ela não é uma decisão pessoal. Ele declara que é um representante direto de Jesus para comunicar sua revelação. É isso que o apóstolo Paulo diz logo no início das suas epístolas a Timóteo. E suas palavras detêm uma autoridade singular. Por quê? Porque ele foi comissionado, ele é um arauto, ele é um enviado, ele é um apóstolo do Senhor Jesus. Qualquer um que se volte contra a sua pessoa estará se voltando contra quem o enviou. Então o evangelho de Paulo é o evangelho de Deus e sua missão é também a missão de Jesus, porque os seus interesses não são meramente pessoais e particulares, mas são os interesses do seu Senhor, do seu mestre, que é Jesus. E essa, queridos, é a implicação do título que Paulo carregava com tanto zelo sobre ele mesmo e sobre o seu ministério. Na maior parte de suas cartas, ele assim se apresenta, principalmente quando sua autoridade é, de alguma maneira, questionada. Não é Paulo que aparece, é Jesus através de Paulo. O que ele quer dizer é que ele é um apóstolo, um enviado, ele é comissionado. A sua missão é a missão de Cristo, a sua tarefa é a tarefa de Cristo. Ele é um representante de Jesus Cristo para comunicar o evangelho de Jesus Cristo. Suas palavras têm a autoridade de Jesus Cristo. Logo, é Jesus quem aparece, não é ele mesmo? Não é ele. E ele carrega isso com muito zelo. A palavra apóstolo,
no seu aparecimento aqui, não era uma mera expressão técnica, mas sim uma característica, um adjetivo, um atributo de alguém que recebeu uma missão. Isso significa que, ao ser enviado, o apóstolo de Cristo recebia poder e autorização para representar Jesus, bem como a obrigação de prestar contas a Cristo daquilo que ele estava fazendo. Veja a importância de a gente entender essas verdades. E para Paulo, Cristo é quem lhe deu o ministério. Cristo colocou-o no serviço, literalmente na diaconia. Paulo foi jogado dentro do ministério. Ele não escolheu aquele serviço, ele foi escolhido para aquele serviço. E a implicação disso é que não é o ministro que escolhe o seu ministério. Não é você que escolhe o seu ministério. Não é o cristão que escolhe o seu serviço. Ele é escolhido por Deus para o serviço. Ele é escolhido por Deus para o ministério. É uma vocação, é um chamado. Deus é quem determina quem vai fazer o que dentro da igreja dele. Não podemos ficar escolhendo função ou cargo ou ministério, desejando apenas os dons ou cargos de maior projeção e fama. Não! No serviço cristão é Deus quem dá os dons necessários para cada função, indicando assim qual é o nosso papel, o nosso espaço no corpo de Cristo, na família de Deus. Ministério, então, queridos, deve ser trabalho, não com categorias de status, de poder, e sim de função e serviço. Quem de fato entendeu o ministério e a liderança segundo as Escrituras, entendeu que ministério e liderança tem a ver com servir. Servir. O ministro é aquele que, dotado de um dom espiritual, iluminado pelo Espírito Santo, tomou consciência de sua vocação, sendo logo recebido e reconhecido pela igreja. E assim, a essência do ministério não é a direção ou a liderança, mas o serviço. Não é sua dignidade, que é maior que a dignidade de outras pessoas, e sim sua responsabilidade diante de Deus e diante dos outros. O ministro ele é responsável direto pelo desenvolvimento dos seus liderados. É sua tarefa principal servir, auxiliar e promover o crescimento dos seus liderados. O próprio Deus coloca no indivíduo um dom, um carisma tão forte que provoca nele um desejo ansioso, quase incontrolável, de realizar o ministério, não permitindo que ele encontre realização em outro lugar que não seja aquele ministério, aquela vocação, aquele chamado. Então, assim, a vocação ministerial, assim, tem um lado objetivo e um outro lado subjetivo. Objetivamente é Deus quem vocaciona, é Deus quem chama. Não é a comunidade que escolhe o ministro ou o ministro que escolhe o ministério, mas o próprio Deus que faz ambas as coisas. Mas, subjetivamente, é o homem que sente essa vocação, essa chama queimar dentro do peito, esse desejo que aspira, que procura o ministério. E é interessante que a comunidade eclesiástica da época do apóstolo Paulo, ela participava desse processo vocacional, reconhecendo o dom dado por Deus às pessoas, aos ministros, aos servos. Reconhecer que ele tem um dom espiritual para dirigi-la indica reconhecer sua direção. Isso normalmente ocorria no seio das igrejas neotestamentárias. Os ministros eram reconhecidos dentre os próprios membros, o que não impedia que os ministros itinerantes tivessem também sua autoridade reconhecida. Então o ministro ele não é capaz de exercer qualquer tipo de atividade ministerial
se ele não tiver a nomeação e o reconhecimento da sua comunidade de uma forma ordenada, organizada e também reconhecida. Sua autoridade está diretamente ligada a isso. Todas as suas tarefas dependem de que, em algum sentido, se reconheça ser ele um comissionado divino para cumprir o ministério. E nós não estamos falando aqui, nesse particular, daquele chamado que tem a ver com todas as pessoas, mas nós estamos falando do chamado que tem a ver com o chamado ordenado, porque a gente está falando aqui de ser apóstolo, de ser servo de Cristo, no âmbito e na esfera do ministério, na esfera do cristão que lidera, né? É claro que todos são chamados, são vocacionados pelo Senhor e para o Senhor, todos são enviados para fazerem a obra de Deus, todos são chamados para, de alguma maneira, servirem na área do ministério, mas existem aqueles que são chamados por Deus para um ministério específico. Há aqueles que são vocacionados diretamente por Deus para um determinado ministério. Então a gente sabe que há um chamado, uma vocação que é feita a todos os discípulos de Jesus, indistintamente para segui-lo e para alguns propósitos que abarcam a todos indistintamente também. Por exemplo, Deus chama todos para a salvação, Deus chama todos para a liberdade, Deus chama todos para serem de Jesus Cristo e, por fim, todos somos chamados para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas e fazer discípulos de todas as nações e em última instância, seremos chamados um dia para participarmos da ceia, das bodas do Cordeiro com Jesus Cristo nos céus. Na verdade, desde o Antigo Testamento, homens e mulheres vinham e vêm sendo chamados por Deus ao longo da história. Deus chama o seu povo para a realização de seus eternos propósitos, né? A partir de Israel, Deus formou o seu povo para ser bênção entre outras nações, para anunciar a salvação, a glória dele. E você vai encontrar isso em muitas passagens das Escrituras, Deus chamando, Deus enviando, né, a todos, né, do seu povo. No entanto, não obstante termos defendido essa questão aqui do chamado para todos, da vocação para todos, do comissionamento para todos, nós vemos também na Bíblia que Deus chama indivíduos para funções específicas que ele não dá a todos, ele dá a alguns. Deus chama pessoas para fazerem algumas coisas que ele não chama outras pessoas. No caso aqui do apóstolo Paulo, Deus o chamou para ser apóstolo. E nem todos são apóstolos. Deus chama alguns para serem evangelistas, com um dom específico de evangelista. E nem todos são evangelistas. Deus chama alguns para serem profetas, e nem todos são profetas. Deus chama alguns para serem mestres, e nem todos são mestres. Deus chama alguns para serem pastores, e nem todos são pastores. Eu quero que você entenda muito bem isso. Deus chama pessoas para fazerem algumas coisas que ele não chama outras pessoas, né? Dito isso, eu queria que você entendesse que é claro na palavra de Deus a vocação ao ministério para o desempenho de uma função específica no reino de Deus. Claro que isso se baseia nos dons que Cristo distribui à sua igreja para a edificação do corpo e para o cumprimento de um propósito maior que não é o individual, como a gente disse até aqui. E esses são dons funcionais, diretivos, né? Mas não são sinais de superioridade na igreja. Nada tem a ver com posição de destaque, de status, poder. Não, como a gente disse, tem a ver com serviço. Não tem a ver com prestígio, superioridade sobre os outros. Não. Haja vista que aqueles que são chamados para o ministério são chamados prioritariamente para servir enquanto lideram. Então, assim, ao ter o seu chamado
reconhecido, meu querido, minha querida, segue-se sua entrega voluntária, que precisa ser feita de forma mais integral possível. Então eu queria encorajar você a isso. Para tanto, os ministros, nós que fomos vocacionados pelo Senhor, precisamos viver integralmente o ministério quanto possível. O princípio, inclusive, da remuneração ministerial, do ministério integral, é bastante claro na literatura paulina, bem como em todo o Novo Testamento. Embora o apóstolo Paulo mesmo tenha vivido algumas dificuldades nesse sentido, a gente vai ver que é importante que se doe completamente a obra de Deus. Né? Eu sei que existem pessoas com chamado bivocacional, e eu respeito, mas eu quero defender isso daqui bastante aqui. A Bíblia Sagrada ela fala de dois tipos de ministros: aqueles que são ministros locais e ministros itinerantes. Ministros que servem às igrejas como um todo e ministros que servem a igrejas locais. O ministro itinerante com certeza dependia das igrejas para continuar seu ministério, enquanto os ministros locais talvez tivessem outros empregos para se sustentarem também, eu não sei. O fato é que ministros locais, ministros itinerantes precisam ser apoiados ministerialmente, sustentados para o exercício do ministério. E o princípio aqui, princípio por detrás desta prática é de que os ministros precisam viver, se envolver, se ocupar completamente com o ministério. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Dito isso, queridos irmãos, falando um pouco sobre essa questão da vocação, do ministério, eu acho que isso Deus tem falado aos nossos corações muito sobre essa questão de que é Ele que nos chama, não é a gente que escolhe, é Ele que nos direciona, é Ele que traz para a gente o chamado, a vocação, é Ele que nos clareia a respeito disso. Né? Dito essas coisas, eu quero falar com vocês a respeito das dificuldades que Timóteo enfrentou ali na sua jornada ministerial em Éfeso. Eu quero falar um pouco então sobre a realidade dos falsos mestres, a realidade dos problemas que Timóteo enfrentou ali, com os desafios que ele enfrentou no seu ministério quanto aos falsos ensinos. Não temos como construir muito precisamente o itinerário geográfico do autor no momento em que ele escreveu as cartas a Timóteo, mas podemos imaginar com facilidade o contexto que motivou as cartas serem escritas. Aparentemente, o grande motivador da permanência de Timóteo em Éfeso era o perigo das heresias, dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Esse era o grande desafio do ministério de Timóteo ali em Éfeso. É claro que uma coisa está necessariamente relacionada com a outra. Uma heresia, um falso ensino, vem, na maior parte das vezes, de um falso mestre, apesar de, em alguns momentos, poder vir de um mestre desprovido de sabedoria. A diferença entre um mestre inculto e um mestre falso é que o erro do primeiro, do mestre inculto, é fruto da sua pouca sabedoria, enquanto o outro, o mestre falso, o seu erro é fruto de seu coração falso. É bom que a gente faça essa distinção aqui. De qualquer forma, era o segundo grupo, o mestre falso, formado de falsos mestres ali, o grupo dos hereges, dos falsos ministros, dos falsos apóstolos, que estava colocando a comunidade cristã de Éfeso em perigo e trouxe então a necessidade de que Timóteo ficasse ali,
ficasse ali. Há uma diferença entre o ensino verdadeiro e o ensino falso, queridos, que a gente precisa mostrar aqui. O verdadeiro ensino produz edificação espiritual. E o falso ensino produz o aumento de conhecimento, mas nenhum crescimento espiritual. Assim a gente pode ter um líder eclesiástico cheio de conhecimento, mas desprovido da vocação de Deus, que o torna, na verdade, não um pastor, não uma ovelha tirada do meio das ovelhas para pastorear a ovelha, mas um verdadeiro lobo no meio das ovelhas. E a gente precisa deixar isso muito evidente aqui na epístola de Paulo a Timóteo. A figura bíblica do lobo no meio das ovelhas aponta para a possibilidade de alguém fingir ser ovelha, um líder cristão, não sendo nem mesmo uma criatura regenerada. Isso é possível, meus queridos. Isso é possível. E para esconder um discurso sem vida, sem espiritualidade, utilizam-se de artifícios humanos, de retórica, de oratória perfeita, gritos, socos no ar, performance, coreografias, que na verdade acabam impressionando quem ouve, até conseguem impressionar com discursos, mas não edificam, pois são vazios, são ocos de significado. Eles pregam aquilo que não conhecem pessoalmente, pregam sobre o amor sem conhecer o amor, pregam sobre o perdão sem conhecer o perdão, pregam sobre a graça sem conhecer a graça perdoadora de Cristo, pregam sobre a vida eterna sem crer e sem ter a vida eterna. 2 líderes da comunidade são citados para ilustrar o perigo de não se portar dignamente no ministério, que resultou em um naufrágio espiritual, um naufrágio na fé. São eles, de acordo com os textos que nós temos diante de nós, que é 1 e 2 Timóteo, Himeneu e Alexandre. A gente não tem muita informação histórica sobre esses personagens, mas pode-se deduzir que eles faziam parte do rol dos membros do grupo de falsos mestres da comunidade de Éfeso. Paulo é duro com esses falsos líderes, dizendo que eles deveriam ser entregues a Satanás, a Satã, expressão que possivelmente é uma referência à exclusão dos dois da comunidade. Eles precisavam ser retirados, expulsos daquela comunidade, excomungados daquela comunidade cristã. O que os homens como eles não perceberam é que a fé e a boa consciência cristã estão intimamente ligadas. Se eles rejeitam uma, está rejeitando a outra. Naufragar numa é afundar a outra. Sem boa consciência, a fé se deteriora. Um erro teológico é frequentemente acompanhado de uma queda moral. Uma transgressão moral conduz geralmente ao abandono da fé. E para Paulo, o cristão que finge é como um navio sem estabilidade. Quando as ondas se intensificarem, ele irá naufragar naturalmente. E é muito importante, meus queridos e prezados irmãos, que nós atentemos para essa realidade aqui. Porque nós vivemos no meio de oposições. Nós somos afligidos o tempo todo. Nós somos desafiados também nos nossos dias. Nós enfrentamos dificuldades no ministério que devem ser encaradas com perseverança na palavra de Deus. Em meio à oposição, o homem de Deus deve perseverar na pregação da palavra. Em meio à oposição, o homem de Deus deve cumprir o seu ministério. O homem de Deus, ele reanima o seu dom em meio à oposição e aos desafios para cumprir o seu ministério da pregação. Um ministro aprovado por Deus
se destaca dos opositores pela vida e ministério baseados na palavra. Então a gente está aqui falando desse ânimo que Deus nos traz por meio da palavra dele, para assim vivermos, mesmo que sofrendo, vivermos de uma forma fiel, de forma corajosa, pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vivermos de um modo fiel. Por isso que Paulo disse: fortifica-te na graça. Transmite essa verdade a homens fiéis. Sofre comigo, meu filho. Por isso que Paulo lembra as mensagens, os ensinos a Timóteo e exige, fala de modo imperativo a Timóteo de que ele precisa apresentar-se diante de Deus, diante dos homens aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Evitar conversinhas vãs, filosofias, conversas frívolas, fugir das paixões da juventude, mas seguir a justiça, a fé, o amor, pregar a palavra, insistir em pregar, aconselhar, repreender, exortar com todo o amor, com toda a ternura que vem do coração de Deus, mas não deixar de fazê-lo. Ser uma pessoa sóbria, equilibrada, sofrer as aflições, mas fazer a obra de um verdadeiro evangelista, cumprindo assim o chamado, o ministério. Da mesma forma que Timóteo é encorajado, nós também somos encorajados nos nossos dias. Nós vivemos uma época, gente, de muita informação. Informação chega de todos os lugares. Pregações, ensinos chegam de todos os lugares. Mas a gente precisa saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vem de verdadeiros ministros focados na palavra e o que vem de ministros falsos, cuja a única intenção é promover a si mesmos. Estão desprovidos da verdade, desprovidos do evangelho e pregam de si para si mesmos. Criaturas não regeneradas que às vezes assumem posição de liderança para transmitir palavras, esconder-se atrás de discursos, mas mesmo sem vida, sem espiritualidade, utilizando-se de artifícios humanos, de oratórias, de retórica, de performance, de gritos, de socos, de coreografias, de mise-en-scènes, mas sem o conteúdo do evangelho. Nós precisamos ter muita diligência em conseguir discernir a voz de Deus da voz dos homens. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho de Deus, dos discursos humanos, humanistas, das filosofias, das pessoas que não têm compromisso com Deus, das mensagens de autoajuda, das mensagens baseadas em pressupostos de achismos humanos, focadas em motivação, em amassagear egos, em afirmar nossos pecados, nossas mazelas, nossas estruturas de morte. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque existem lobos vestidos em peles de ovelha, ensinando falsos ensinos e levando atrás de si muita gente que está dentro do contexto que o apóstolo Paulo disse na carta a Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina, a doutrina sã sagrada, mas amontoariam para si mestres segundo os seus próprios interesses. Pessoas estão buscando gente para validar suas práticas, seus pensamentos equivocados, suas práticas pecaminosas. Não gostam mais de ouvir exortação, confrontação. Não gostam mais de ouvir a repreensão, o aconselhamento bíblico. Por quê? Porque nós estamos vivendo cada vez mais uma época onde as pessoas buscam mensagens psicologizadas, mensagens de autoajuda.
até dizem assim, eu não vou para a igreja para ouvir repreensão, exortação, para ser redarguido. Não, eu não quero saber disso. Mas como a palavra de Deus, ela diz que o verdadeiro pregador, ele prega quando instrui, quando ensina, quando aconselha, quando exorta, quando repreende, quando redargue, quando corrige. Nós não podemos escapar a nenhuma desses aspectos da pregação verdadeira e genuína. E a gente sabe que é exatamente neste quesito que nós encontramos a verdadeira edificação espiritual, o verdadeiro crescimento na fé. Porque o evangelho da graça que nos salva também é o evangelho da graça que nos instrui, nos educa a viver uma vida justa, santa e piedosa. E o apóstolo Paulo, ele encoraja, ele fala com Timóteo, ele traz ali naquelas expressões do tu porém, como a gente disse, dizendo para ele sofrer, para ele perseverar. Em contraste com aqueles que abandonaram a fé, persevere na verdade do evangelho. E a palavra de Paulo serve, se encaixa perfeitamente para nós, da mesma forma que Paulo encorajou a Timóteo, a palavra dele nos encoraja, porque nós temos observado a vida e a doutrina do apóstolo Paulo em contraste com a vida e a doutrina dos falsos mestres. E aquilo que a gente tem aprendido na palavra, em contraste com a forma de viver e de falar dos impostores que vão de mal a pior, nós precisamos cumprir o nosso ministério e viver a vida cristã, ainda que sofrendo, de uma maneira firme, sólida na verdade da palavra de Deus. E aí eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo ele está levando tanto Timóteo como a comunidade de Éfeso a uma superação de todos aqueles desafios. Chegamos então ao último estágio da nossa fala aqui, da nossa aula de hoje. Falamos da vocação, dos desafios e agora da superação. As cartas de Paulo, ela carregam uma grande carga autobiográfica. Paulo fala muito de si mesmo ali, no sentido ministerial, é claro, não de si no sentido humano, natural. Ele lembra o que era antes do encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele era Saulo, o perseguidor, cruel. E agora, no fim de sua vida, olhando para trás, com uma espécie de avaliação final, ele faz uma breve avaliação. Teria valido a pena? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena ser firme na palavra? A resposta é afirmativa. Ele não se arrependeu, ainda que estivesse aprisionado, ainda que ele estivesse isolado de seus amigos, ainda que ele estivesse ali condenado à morte, a ser decapitado. Não há resquícios nenhum de arrependimento em suas palavras. Em vez disso, há conselhos para aquele jovem ministro Timóteo, para que ele seguisse os seus passos. Quando ele escreve as cartas, ele está preocupado ao pensar se o jovem ministro iria aguentar as pressões da sociedade anticristã à sua volta. E naquele momento, ele mistura ali seus sentimentos e a palavra de Deus, e ele fala àquele jovem que sofre as pressões dos falsos crentes dentro da comunidade. Daí se compreende o imperativo, ou os imperativos, para que Paulo avive o dom de Deus que havia nele. Ninguém naquela comunidade cristã poderia acender uma chama espiritual sequer, mas tinham como mantê-la acesa. Como uma brasa num braseiro, podia-se mantê-la acesa, soprando continuamente sobre ela. Somente com a subsistência de Timóteo, a verdadeira sucessão apostólica
Isso poderia acontecer. Essa não era uma sucessão de poder, não era uma sucessão de status, mas de conhecimento e doutrina de Cristo para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis e de homens fiéis para outros cristãos. Essa era a dinâmica do discipulado que precisava permear a comunidade de Éfeso e precisa permear também as nossas comunidades. O que nós aprendemos só vai ser de fato percebido como eficaz na quarta geração, na quinta geração. De Paulo para Timóteo, de Cristo para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis, de homens fiéis para outras pessoas. E descobre-se aqui, então, a cadeia que revela o padrão de crescimento e de sobrevivência da igreja, de superação da igreja de Cristo em meio aos momentos difíceis, aos desafios que ela enfrenta. Aqui está essa cadeia que revela o padrão de crescimento e de sobrevivência. Como que sobrevivemos, como que superamos, como que um cristão, um ministro e uma igreja cristã genuína supera, sobrevive, cresce em meio a esses desafios. Para que a cadeia não cesse, precisamos de homens e de mulheres. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus queridos irmãos. Foi isso que eu propus no início da minha fala como um tema para a gente hoje. Eu quero fechar dizendo isso. Nós precisamos de homens e de mulheres. Homens como Paulo. Mulheres como Paulo. Homens como Timóteo, mulheres como Timóteo. E eu estou usando aqui essa linguagem politicamente correta, porque eu creio dessa forma. Porque nós precisamos de homens e mulheres. Homens e mulheres que sejam fiéis, com fidelidade e constância, para não traírem a tradição apostólica. Homens e mulheres que fiquem firmes, que sejam fiéis. Homens e mulheres que sejam idôneos. Homens e mulheres preparados, não neófitos, não imaturos. Nós precisamos de homens e mulheres idôneos. Homens e mulheres que sejam verdadeiros e verdadeiras testemunhas para passarem adiante o bom depósito do Evangelho. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam dedicados, como bons soldados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de homens e mulheres que não se envolvam nessas coisinhas supérfluas da vida, que não se rendam a esses pratos de lentilhas que Satanás tem colocado de forma muito sutil. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam obedientes, como um desportista que luta segundo as regras, como um jogador de futebol, por exemplo, que marca um gol de forma legal. Porque um gol marcado ilegalmente não é um gol de verdade. Tudo é válido pela vitória, mas dentro da legalidade. Então, sejamos contextuais, mas não fujamos à tradição apostólica, a boa tradição evangélica cristã. Não vamos nos render ao espírito deste século, ao espírito da época, como que querendo se contextualizar. Não! Essa forma de contextualização que abre mão da verdade, dos absolutos, não é uma contextualização que agrada a Deus. Nós precisamos fazer uma hermenêutica correta do texto sagrado. Precisamos fazer uma contextualização, uma exegese contextual, histórica, boa, mas também precisamos fazer uma exegese contextual dos nossos dias. Mas uma coisa não pode ser excludente da outra. Nós não podemos excluir uma coisa nem a outra. Precisamos de homens e mulheres que sejam obedientes e que também sejam diligentes, como agricultores cujo seu trabalho árduo e solitário é de fato trabalhar
cooperar no campo do Senhor. Nós somos cooperadores do Evangelho. Nós somos chamados por Deus. Fomos vocacionados pelo Senhor. Deus nos deu uma vocação ministerial. Deus chamou você, te deu dons, te deu talentos, te deu habilidades. Claro que você enfrentará e enfrenta desafios, como Timóteo. Seja você um pastor local de uma igreja, ou um pastor auxiliar, ou um obreiro ou uma obreira ordenado, um oficial ordenado, um presbítero, um diácono, ou um missionário, ou um professor de EBD, você como seminarista, você como pregador, ministro, local ou itinerante, não importa, você vai sempre enfrentar desafios, lutas, dificuldades, situações que se levantarão para tirar você da sua verdadeira vocação. Mas aqui está a palavra de encorajamento do apóstolo Paulo. E aqui está a cadeia que revela o padrão de crescimento, sobrevivência, superação da Igreja de Cristo, do ministro de Deus. Fortifica-te na graça, transmite a homens fiéis, sofre como bom soldado. Lembre-se, traga à sua memória as verdades das Escrituras. Apresente-se a Deus aprovado. Não dê oportunidade para que as pessoas te apontem. Não envergonhe o Evangelho. Evite toda e qualquer conversa vã. Evite o falso ensino. Foge das paixões. Siga a justiça, o amor. Prega a palavra. Prega, fique firme. Porque é assim que a gente precisa de homens e mulheres. Homens fiéis, idôneos, testemunhas verdadeiras, genuínas, pessoas não neófitas, pessoas dedicadas, pessoas obedientes, pessoas diligentes. Realmente precisamos de homens. Realmente precisamos de mulheres. A minha pergunta para você é: serão vocês? Será você, meu irmão? Será você, minha irmã? Esse homem, essa mulher que Deus irá contar para essa época que nós estamos vivendo? Que a graça de Cristo esteja sobre todos, para que a resposta de cada um aqui que está me ouvindo nessa transmissão, nesta aula, que a graça de Cristo esteja sobre todos nós, para que a resposta de cada um seja afirmativa. Que o nosso bom Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos envolva de tal maneira que possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Use as nossas vidas. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos à sua disposição. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu gostaria de terminar essa minha fala, orando pela sua vida, orando pelo seu ministério, orando por esse semestre de estudo. Que o Senhor abençoe você, professor, você, aluno, você, diretor, coordenador, colaborador desse seminário, o Seminário Eclésia. Que o Senhor abençoe a todos vocês e que a gente possa continuar respondendo favoravelmente, positivamente a essas duas perguntas. O Evangelho tem poder? A palavra é eficaz? Sim, o Evangelho é poderoso e a palavra, ela é eficaz. Eu oro por você, eu quero orar por você, professor e aluno e também colaborador do Seminário Eclésia, para que o Senhor dê um semestre abençoado para todos vocês, para todos nós. Né? Me incluo porque faço parte do corpo docente também desta instituição. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela
oportunidade singular que eu tive de compartilhar com os meus irmãos esta aula magna, Senhor, nesta noite. Ó Pai, vocação, desafios, superação. A partir essas epístolas de Paulo a Timóteo, de fato são temas que nos chamam muito a atenção. E nós pedimos que essa aula, de fato, possa ser um norteador para que esse semestre seja uma bênção, mas não só esse semestre letivo, mas toda a vida dos teus servos e servas seja uma bênção. Para a família, para a igreja onde eles congregam, enfim, como alunos, como acadêmicos nesse seminário, que essa palavra inicial, a aula magna, a aula inaugural desse semestre, possa de fato encorajar os teus filhos a perseverarem no chamado, na vocação, diante dos desafios, superando assim todos eles no Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe os professores, cada matéria, cada disciplina que está na grade desse semestre, cada aluno. Eu peço a Ti, Senhor, pela vida dos alunos, vida pessoal, vida ministerial, eclesiástica, familiar, financeira. Eu peço ao Senhor que traga os recursos necessários aos Teus filhos para que eles continuem. Use as igrejas, Senhor, para financiarem, sustentarem os Teus servos e servas até o fim deste curso. Abençoe também o seminário institucionalmente para que eles consigam, ó Pai, cumprir com seus compromissos e obrigações. Abençoe a liderança do pastor Jorge, ó Pai, do pastor Juan e todos os secretários, colaboradores desse seminário. Deus abençoe a vida do pastor, ó Pai, Paulo Leite, Senhor. Toma em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre o Seminário Eclésia e todos aqueles que fazem parte desse contexto. Em nome de Jesus eu oro, abençoando-os, Pai. Amém e amém. Eu quero também terminar pedindo que os irmãos orem pela minha vida, estejam orando pelo meu ministério. Eu estou aí com muitos desafios para esse semestre. Eu fui nomeado esse mês passado a diretor-geral do Departamento de Teologia da nossa denominação. É um grande desafio para mim. Peço ajuda aos irmãos em oração para que Deus me use nessa função para a glória dele, para abençoar a nossa denominação e os nossos seminários. Eu também estou com o desafio da coordenação do projeto Renovare, do movimento Renovare, que é um braço do projeto MC4, iniciado pela nossa denominação. A gente está com curso todas as quartas-feiras, então peço também oração por isso. E também peço oração pelo projeto Pregando, que é o projeto Eu Creio na Pregação, de pregação expositiva, que é um projeto muito especial para mim, muito caro para mim, que eu tenho trabalhado aí ao longo de alguns anos já, que é treinamento e formação de pregadores na área da pregação do Evangelho, de modo expositivo. Então, eu peço que os irmãos estejam orando, além da minha vida pessoal, né, meu ministério, minha família, minha esposa Cíntia, meus filhos Luiz Fernando, Murilo e Enzo, e a igreja que eu também pastoreio, que é a Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Então, diante de tantas atribuições, tantas funções e desafios, eu peço aos irmãos que estejam me cobrindo em oração para que eu consiga dar conta de tudo e possa ser útil no reino de Deus e também isso não em prejuízo da minha vida pessoal, da minha vida familiar e ministerial. Deus abençoe, fica com Deus, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre